Olá, então vamos voltar agora para falar então sobre cada etapa, né, da confecção de uma proposta de serviço. E o primeiro item é a descrição do contexto. Bom, ao falarmos de uma descrição do contexto, a gente está falando de uma seção em que apresenta a empresa, ou a situação da empresa. Ahn, É uma parte introdutória e não é uma parte para a gente falar da empresa. Lembrem-se, a gente inclusive falou sobre isso ao discorrermos sobre prospecção, na aula de prospecção, de que o cliente já se conhece, o cliente sabe sua história melhor do que ninguém. Então essa história ela não precisa estar descrita de forma cansativa ali nesse primeiro momento. Lembrem-se do impacto do primeiro momento. Né? Essa situação, esse primeiro momento, não é para falar para ele quem ele é, mas é mais para confirmar com ele, com o cliente, à medida que ele vai ler, né? Se está claro, se a gente entendeu qual é o problema dele. Então, o que a gente vai apresentar aí nesse contexto pode até ter um parágrafo inicial que fale um pouco do mercado, da situação, alguns índices de tendências, mas lembrando que isso é uma possibilidade se estamos falando de um mercado já bastante conhecido, que não vai demandar um estudo justamente desse micro e macro ambiente como parte do diagnóstico. Né? Existem situações e situações. Existem clientes que realmente estão aí trabalhando no mercado e nem têm ideia de como esse mercado se movimenta. Então é preciso uma etapa de diagnóstico do mercado, né? Ou às vezes pode ser fácil ou não. E às vezes é necessário e às vezes não é necessário, porque o próprio cliente já tem um bom diagnóstico, você pode apenas contextualizar essas informações de mercado nesse primeiro parágrafo, emendando com a situação, os problemas enfrentados pela empresa conforme foi conversado nas negociações. Então é um momento em que você demonstra que você prestou atenção, demonstra que você entendeu e confirma com o cliente o entendimento desse problema. A ideia, portanto, nessa primeira parte de descrição do texto é deixar claro quais são as necessidades do cliente. Tá? E aí a gente passa então para o segundo, problema apresentado. Então, ao falarmos da necessidade, essa necessidade deve ter uma razão, um porquê dele, da empresa hoje entender que precisa resolver algo, precisa melhorar aqui ou ali, ou precisa ajustar. Provavelmente porque há um problema. Né? E aí esse problema ele precisa ser melhor descrito, demonstrar que se entendeu, que olha, por exemplo, uma empresa busca uma consultoria porque quer melhorar práticas de produção. E aí deve-se demonstrar que há uma indicação de que esse problema de melhora vem por causa de retorno ou problemas de turnover com funcionários, de produto que retorna dos atravessadores, problemas de atendimento, né, de entrega de insumos pelos fornecedores. Então, assim, as evidências que demonstram onde são os pontos chaves que devem ser. Bom, lembrem-se, muitas vezes ao falar do problema, você está batendo de frente com o outro, criando uma situação de constrangimento, não é, de ataque à face da empresa, ou conforme vocês, com quem você está negociando, você está criando um constrangimento. Falamos sobre isso lá em Teoria da Polidez, né? Então é importante procurar ser respeitoso, às vezes, talvez, e dependendo, ser indireto. Indireto não significa não ser claro, é apenas dizer, olha, o problema está na falta ou na falha de habilidade de vocês, de liderança, de contratação. Não. É talvez apresentar como problema, né?
ajustes de práticas, de técnicas, ou o uso talvez não apropriado de técnicas e tal, né, podem estar levando a uma situação. Então aqui é meio que um diagnóstico. Apresentar o problema é meio que diagnóstico do que levou a essa necessidade percebida. Não é um diagnóstico final, é um pré-diagnóstico. Então o texto também ele tem que demonstrar essa não insegurança, mas essas pistas iniciais. Então, com base nessas necessidades apresentadas, estima-se que um caminho ou estima-se que tal necessidade vem de problemas de tal e tal e tal situação que precisam ser investigados, precisam ser confirmados, né? É importante que haja aí objetividade, mas que haja também educação e forma, né? De se apresentar esse problema que se imagina pode ser o problema central, né? Até por uma relação direta, necessidade da empresa, problema, né? É um pré-diagnóstico que precisa ser apresentado. E, ao ter esse pré-diagnóstico, se avança com finalidades e objetivos. Olha, se você tem um problema, o objetivo dessa proposta é apresentar uma solução. E essa solução ela vai vir por meio de uma intervenção do trabalho da consultoria, de um processo inicial de diagnóstico, para confirmação dos problemas, e aí sim proposição dos métodos, né? Métodos para fazer essa parte do trabalho, métodos para na próxima etapa levar as soluções. Ok? Bom, então nessa ideia de finalidades e objetivos, é importante aqui reforçar, né, que esses objetivos podem ser caminhos para se investigar esses problemas reais, que podem ser a razão para essa necessidade de percepção do cliente, né? Então, mas isso precisa ser investigado e confirmado. E é interessante apresentar isso na forma de etapas, de atividades, com metas e prazos para obtenção de resultados, resultados que podem ser apresentados, informados, dialogados com o cliente, né? Trazendo já implicações que podem ajudar ele em situações complementares, suplementares, dando sugestões de outras coisas que podem vir além do próprio trabalho da consultoria, né? E aí avançamos, como disse, a ideia dos métodos a serem utilizados. É importante ao descrever os métodos utilizados, talvez enaltecer, né? Trazer argumentos que defendam porque esses métodos são adequados, de que forma esse método de trabalho da consultoria ele é importante e até diferencial em relação a outras concorrências, né? Já que esse é um documento de caráter mercadológico, você pode usar essa parte também como uma parte para dizer, olha, esses métodos são métodos que trazem segurança, são métodos que nos apontam resultados seguros, que nos ajudam a propor, né, soluções alternativas. Então é uma forma de você trazer segurança e um diferencial de como se trabalha ao apresentar esses métodos e a forma como se vai trabalhar, tá? Aí a gente avança ainda para a próxima etapa, né? Depois da gente apresentar os métodos a serem usados, a gente vai expor, né, quais são um programa de atividades a serem realizados, né, em curto, médio e longo prazo dentro dessa atividade de consultoria. Se é uma proposta que tem inicialmente a ideia de diagnosticar, como será feito esse diagnóstico? Será feito no mercado, dentro da empresa, dentro de processos, né?
Que etapas, como é que vai ser feito, quais são as etapas a serem utilizadas, né? Isso precisa ser desenvolvido, precisa ficar claro, né? Até de forma visual para auxiliar o desenvolvimento dessa etapa e trazer segurança para o cliente. Bom, inclusive, a gente pode dizer que apresentar, portanto, um detalhamento desse planejamento de atividades necessárias, né, para o serviço da consultoria nesse momento é uma forma de você dar segurança, é uma forma de você criar uma empatia com o cliente, e inclusive é uma forma de você demonstrar benefícios pontuais, né? À medida que você tem etapas a serem cumpridas e ao final de cada etapa você já pode trazer resultados, feedbacks, percepções que podem implicar sugestões de outras coisas a serem feitas ou serem avaliadas, que não apenas essa análise de diagnóstico, esse primeiro momento de diagnóstico de uma consultoria, né? Em seguida, lógico, se a gente vai fazer um desenvolvimento, um plano de ação, é importante demonstrar que esse plano de ação ele está sendo feito a contento dentro daquilo que se foi planejado e esperado. Então é preciso expor modalidades de controle, né? Como você vai... É uma forma de dar garantia de que o trabalho vai ser feito dentro daquilo que é planejado e o cliente vai pagar apenas por aquilo que ele contratou dentro de uma relação tempo, custo, benefício. Bom, as duas etapas finais então são mais simples. A designação da equipe pode ser uma descrição, uma apresentação, um mini currículo, né? Aquele parágrafo que a gente diz, olha, esse cara é bom nisso, ele faz isso, faz aquilo, né? Apresentando as pessoas que devem trabalhar. Isso, se é um trabalho multitarefa, com muitas pessoas, com características diferentes, para poder auxiliar nessa consultoria. E se é um trabalho só de um consultor, pode-se mostrar aí por que essa uma pessoa daria conta de todo o recado. Mas é parte desse processo também de construção da imagem, de valor da consultoria, né? Dar segurança demonstrando a competência das pessoas envolvidas. E por fim, claro, como todo orçamento, apresentar os custos, né, de a proposta em si, em termos financeiros. Também já falamos sobre isso, sobre orçamento do serviço de consultoria, formação de preço. Ela atende, conforme até a própria noção de marketing, a 3 critérios. O custo da sua produção, ou seja, quanto vai custar em termos de oneração, deslocamento, hora de trabalho dos profissionais, impostos, tributos, um percentual para a empresa mesmo da consultoria de caixa, custos com equipamento, deslocamento e tal, né? Papelaria, essas coisas todas devem ser pensadas na hora de se compor o preço final, mais uma margem de lucro. Deve ser considerado aí o concorrente, e é importante a gente considerar que se o serviço é cobrado com valor muito acima dos concorrentes, a consultoria pode ficar fora do mercado pela questão de ilógica, da falta de lógica. Se está muito abaixo, ela pode ser descartada, porque um produto que está sendo oferecido muito abaixo dos seus concorrentes pode ser visto como um produto sem qualidade. Então ele pode ser um pouco acima se você tem diferenciais competitivos melhores do seu concorrente, ou pode ser um pouco abaixo se você não os tem, né? Uma terceira característica é justamente aquilo que é cobrado normalmente no mercado, né, como um parâmetro. E a última característica é
quanto o cliente está disposto a pagar. É importante